Bom, olá, gente. Meu nome é Reinaldo, sou trabalhador da Faculdade de Educação da USP, diretor do Sintusp, e estou aqui com a Vânia. Vânia, Oi, gente, eu sou a Vânia, trabalho na Escola de Enfermagem, sou diretora do Sintusp e estou aqui com o Reinaldo para conversar com vocês. obrigado, Vânia. Hoje a gente está fazendo essa atividade, que é uma entrevista com dois companheiros do Sintrajude, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal de São Paulo, para falar um pouco do movimento que eles estão fazendo lá, que é parecido com o movimento que a gente está iniciando aqui agora na USP, de uma greve sanitária contra o retorno das atividades presenciais. Então, eu estou aqui hoje, eu e a Vânia, com a Raquel e o Henrique, que são diretores desse sindicato, e a gente vai fazer aí algumas perguntas, trocar umas ideias, para a gente entender melhor também esse movimento a partir da experiência que eles já estão vivenciando lá. Então, aí queria cumprimentar a Raquel e o Henrique, e já começar fazendo uma primeira pergunta, que é para entender um pouco como foi, né, desde o início da pandemia, a organização do trabalho aí dos servidores do judiciário, ou seja, se tudo passou a ser teletrabalho, o que ficou presencial, enfim, como se deu essa organização do trabalho lá desde o início da pandemia até agora essas iniciativas de retorno, né? Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Raquel Morel. Eu estou diretora do Sintrajude, trabalho no Judiciário Federal de São Paulo, e sou da Justiça Eleitoral, assim, só para esclarecer um pouco, o sindicato tem a base que atende aos servidores da Justiça Eleitoral, da Justiça Trabalhista, da Justiça Federal, TRF3, e da Justiça Militar, né? E eu sou especificamente servidora da Justiça Eleitoral. Sobre a pergunta, logo que acontece a pandemia, né, essa notícia da pandemia e tal, na Europa, e depois vem para cá, teve todo aquele contexto de aceitação ou não da pandemia, né, na qual o governo federal, no Bolsonaro, negou e continua negando, né, todo esse processo até agora. Nos tribunais, a gente teve que fazer algumas conversas, né, porque a gente observou que meio que eles ficaram esperando as iniciativas do governo federal, esperando algumas iniciativas dos governos, e aí a gente teve que fazer uma certa pressão, uma pressão meio que buscando as administrações, e inclusive conversando com os servidores, mostrando a realidade também, porque como existia, do ponto de vista institucional, esse negacionismo, né, essa dúvida, se era, não era, se era grave, se era, não era, se precisava ter uma quarentena, se precisava ter um isolamento ou não, isso causou uma certa confusão também na categoria. Então, o sindicato teve a tarefa também de conversar com os servidores, explicar a situação, a gente se apropriar de algumas informações, né, mesmo também, levar essas informações para os servidores, para ganhar a categoria que precisava ter esse direito de defesa à vida, né? E aí, depois, nesse processo, foi um processo que não foi muito demorado, é verdade, mas teve que ter essa iniciativa. Nessa iniciativa, os tribunais baixaram as suas portarias, e aí, no contexto da nossa base, foi o conjunto dos tribunais, né? Não foi só o TRE, o TRF, trabalhista, a federal, no interior, na capital, né? Então, foi... Até porque também teve aquela atitude lá do Poder Judiciário que tomou uma frente sobre a questão da autonomia dos estados para poder implementar, e isso talvez tenha ajudado também o conjunto do Poder Judiciário aqui em São Paulo. E pelo que a gente tem notícia, assim, como a gente é ligada a uma federação, que é a FENAJUF, pelo que a gente tem notícia, na época foi meio que eles foram acompanhando isso e todos os estados foram fazendo as suas portarias pelo trabalho remoto, tá? Então, só para esclarecer e finalizar, porque o colega Henrique pode ter algumas outras informações. Então, assim, o que aconteceu? A portaria dizia que
seria estabelecido o trabalho remoto, né? Os servidores teriam que não iam mais fazer o trabalho presencial, iam para o trabalho remoto, e nesse trabalho remoto não foi assim, uma parte em trabalho remoto e outra parte presencial, foi todo mundo para o trabalho remoto. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre como se deu isso, que também foi um pouco conflituoso, talvez o Henrique possa falar um pouco, para não falar tudo, de como foi essa questão que a gente também teve que fazer a intervenção das condições de trabalho para o trabalho remoto. Aí também teve uma realidade que a gente teve que lidar sobre isso. Então, da minha parte, é isso. Acho que o Henrique pode complementar. Não, legal. Me apresentando, sou Henrique Salles Costa, trabalhador do TRT, né, da Justiça do Trabalho, e atualmente, né, direção aí do Sintrajude junto com a Raquel. Uma honra para nós aqui, né, poder estar contribuindo, né, nesse debate. Importante destacar que o sindicato que deu início, né, a essa dinâmica como um todo foi o Sindicato do Judiciário Federal da Bahia, né? Como que chama, Raquel? Sindijuf Bahia. Sindijuf Bahia, isso. Que são nossos companheiros, né, nossos camaradas, e é muito importante, né, essa greve, ela traz um componente diferente, né, da greve tradicional, que é, na verdade, a segurança da vida e do local de trabalho, né, por isso que fala ou greve sanitária ou greve ambiental. E nesse sentido, né, não é uma determinante, mas, de fato, o teletrabalho, nessa situação, ele ajudou bastante, né, uma saída. Como a Raquel colocou, assim que a pandemia veio, né, teve um momento ali de debate, mas como a Raquel mesmo colocou, foi até um debate ágil, assim, né, dos tribunais e fechou tudo, todo mundo com teletrabalho. Então, num primeiro momento, né, nem existia o debate de greve sanitária, né, que de certa forma é um mecanismo novo até, né, para a maioria das categorias. Então, no primeiro momento, foi mesmo uma adaptação rápida, né, para o teletrabalho e, de certa forma, um tanto desgastante, né, porque o tribunal não tinha estrutura para dar aos servidores, né, os tribunais, os servidores não tinham essa estrutura rápido, né, tudo, né, o computador, né, os programas, né, necessários para poder trabalhar, tal. Então foi ali um mês e meio bem intenso, muito, né, Raquel? Muito, assim, muito dessa questão, a nossa vida, assim, dos servidores mesmo foi bem confuso, assim, mas foi isso, né? A gente teve realmente essa situação que nos favoreceu. Na Justiça do Trabalho, os processos físicos, eles, até o ano passado, eles foram todos digitalizados, foi até uma confluência, assim, que nos favoreceu. Não tinha nada a ver, né? Ninguém sabia, mas digitalizaram todos os processos, né? Os processos de trabalho da Justiça Eleitoral também virtuais, da Federal também, então a gente teve aí vários meses de trabalho praticamente pleno virtual. Muito poucas pessoas com necessidade de trabalhar presencialmente, muito poucos, né? Mas ali depois, passado uns 3, 4 meses, aí já teve todo um processo, né? Que aí já começaram a voltar algumas pessoas, alguns setores, né? E aí se inicia um embate mesmo, né? Com os tribunais, e aí o mecanismo da greve sanitária, né? Teve bem uma dinâmica por parte dos tribunais, né? De um processo de reabertura, né? Então você percebia que não foi uma coisa isolada, né? Foi uma coisa orquestrada, né? Em alguns tribunais. Mas aí acho que a gente pode discorrer melhor conforme forem vindo as perguntas, para a gente não fazer